Então, imagina que eu sei isso aqui. Repara, eu não preciso nem imaginar que eu sei. Eu sei. Né? Por quê? Porque se V1 e V2 são linearmente independentes, eu estou no plano, eles formam uma base, então eu posso escrever E1 como combinação linear dos dois e E2 como combinação linear dos dois. Então esses números existem. Então, em vez de fazer isso que eu estou fazendo aqui, vamos fazer o contrário. Vamos dizer assim, U E1 mais V E2 é igual a U, U vezes, vamos botar assim, B11 V1 mais B21 V2 mais V, ficou feio, né? Aqui devia ter posto, bom, foda-se, deixa assim. Ó, esse V1 não tem nada a ver com esse V, tá? Professor, você tem a transformação, você sabe que ela é uma abreviação. Uhum. Então você não consegue relacionar os B com os A? Não, consigo. Mas o que eu estou observando é que aqui a questão não é conhecer V1 e V2 em função de E1 e E2. É conhecer E1 e E2 em função de V1 e V2. Que seria, essencialmente, tomar a inversa. Quer dizer, quando eu faço a transformação, se eu quero a equação aqui, eu preciso da inversa. Quer dizer, eu não quero expressar esses dois em função desses, eu quero expressar esses em função desses. É só isso, no fundo. Quer dizer, quando eu tenho a transformação, eu tenho uma matriz e, na verdade, eu vou precisar da inversa. Mas pensa assim, ó, tá? Quer dizer, eu tenho U vezes isso, mais V vezes B12 V1 mais B22 V2. Bom, então eu tenho as coordenadas, né? Quer dizer, isso aqui é B11U mais B12V, V1, vou botar as flechinhas em cima, mais B21U mais B22V, V2. Então, recapitulando a situação, eu tenho nesse sistema daqui vamos dizer, vetores x e y tais que ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Isso é exatamente a situação que eu teria aqui. Ó. Imagina que eu tenho os pontos x e y que satisfazem essa equação e, portanto, eles constituem uma cônica aqui. Quando eu olho para a imagem, eu tenho as mesmas coordenadas, mas no sistema V1, V2. Então, essa curva aqui, a imagem dessa curva, é o conjunto dos pontos que satisfazem essa equação, mas considerando x e y como coordenadas nesse sistema. Então, esse conjunto não é mais esse. Está aqui. Agora eu olho para o E1 e para o E2, né, e escrevo E1 e E2 em função de V1 e V2. Aliás, V1 e V2 vetores. Aí eu tenho isso aqui. Então, o U é 1 mais V é 2, dá isso daqui. Agora, esses caras aqui, né, esse é o X, esse é o Y. Quer dizer, se eu tenho um vetor que tem, vamos dizer, pensando assim, o vetor aqui tem essas coordenadas aqui, esse cara, ele tem essas coordenadas aqui. Então, se eu olhar em relação a esse sistema de coordenadas, eu tenho que olhar para os vetores U é 1 mais V é 2, tais que quando eu escrevo esses caras nessa nova base,
as coordenadas satisfazem essa equação. Então, eu tenho que ter isso daqui satisfazendo essa equação. Então, eu tenho que ter A vezes B11U mais B12 V ao quadrado mais B11U mais B12V, B21U mais B22V, mais C vezes B21U mais B22V ao quadrado mais D, B11U mais B12V, mais E, B21U mais B22V, mais F igual a zero. Tá? Então, os caras que na base V1, V2 satisfazem essa equação, na base canônica satisfarão esta equação. E basta ter feito o ensino fundamental com um mínimo de proficiência em matemática para olhar para essa equação e dizer isso vai ser uma equação de segundo grau em U e V. Daqui não sai nada que não seja do segundo grau. Portanto, se eu tenho uma curva que num sistema de coordenadas qualquer, agora, um sistema, qual é a base da origem? Um sistema de base qualquer no plano é dado por uma equação de segundo grau, ele, na verdade, não é nem na base canônica, em qualquer outro sistema, porque isso aqui, ó, o fato de ser E1 e E2 não desempenhou nenhum papel. Na verdade, o que a gente está mostrando é o seguinte, se num certo, vamos ver, pensando o sistema de coordenada de base alfa, eu tenho uma curva, um conjunto que satisfaz uma equação do segundo grau, em qualquer outra base beta, esse conjunto também será caracterizado por uma equação do segundo grau. Moral da história, se o bicho é dado por uma equação de segundo grau num sistema qualquer, ele no sistema de base canônica será dado por uma equação de segundo grau. Ora, mas se no sistema de base canônica ele é dado por uma equação de segundo grau, ele é uma cônica. Então ele era uma cônica, porque não mudou, só mudou o sistema de coordenadas. Então, na realidade, né, o nosso teorema é um pouco mais poderoso. E que está dizendo, entre outras coisas, que a imagem de uma cônica por uma transformação linear não degenerada é uma cônica. Se degenerar, pode acontecer aquelas degenerações que eu examinei quando você projeta. Basicamente, você pode fazer uma transformação linear e pensar cada um daqueles casos. Legal, hein? Então, a imagem de uma cônica para uma transformação linear vai ser uma cônica. E pelo argumento meio geométrico, meio topológico que eu dei, vai ser uma cônica do mesmo tipo. Tem uns argumentos algébricos aqui a considerar. Eu acho que com isso eu já consigo provar coisas. Basicamente, eu tenho a impressão que com isso eu consigo provar, né, que se eu desenhar uma cônica aqui no chão, escolher um ponto qualquer dessa sala para vértice, e fizer o cone com esse ponto como vértice, e usando essa cônica como
diretriz e pegar esse cone e cortar por um plano, eu vou ter uma cônica, ou uma cônica menos um ponto, ou uma cônica menos 2 pontos. Acho que eu vou até dar a ideia da demonstração. Basicamente usando isso. Tá tranquilo? Entenderam a história aqui? Quer dizer, tem dois teoremas que eu fundi em um. O primeiro dependeu de fazer uma rotação. Quer dizer, eu peguei, eu sei que toda cônica é dada por uma equação de segundo grau, fiz essa conta. E eu vi que elipse, parábola e hipérbole são dadas, dependendo se eu colocar o sistema de coordenadas com o centro, com os focos num dos eixos, basicamente é isso, né? E a diretriz perpendicular a esse eixo, então eu vou ter, ajeitando assim, vamos dizer, botando o centro entre os focos, no caso de elipse e parábola e hipérbole, e botando o centro entre o foco e a diretriz, no caso da parábola, eu tenho 3 tipos de equação bem simplesinhos que caracterizam elipse, hipérbole e parábola. Aí eu peguei uma equação do segundo grau e olhei, bom, se não tiver termo em x, y, eu faço simplesmente uma translação, mudo a origem, e aí isso vira uma equação de um dos tipos que eu conheço, ou uma coisa mais simples, reta, par de retas, conjunto vazio e tal, coisas assim. Então, nesse caso, eu disse, é uma cônica. Aí o caso que sobra é o caso em que tenha termo em xy. Aí eu observei que termo em xy só pode ter se a minha cônica, em vez de estar certinha em relação aos eixos, ela estiver inclinada. Aí o que eu fiz? Peguei os eixos, rodei e vi que sempre tem um ângulo que elimina esse termo em xy. E aí, beleza, cai no caso anterior. Agora, a nova observação. Então, isso significa que todo conjunto caracterizado num sistema de base ortonormal por uma equação de segundo grau é uma cônica. Agora, eu observei que, na verdade, né, se o conjunto for dado no sistema de uma base qualquer por uma equação de segundo grau, quando eu faço mudança de coordenadas para outro sistema, a equação continua sendo do segundo grau. Aliás, uma observação que eu não fiz aqui é o seguinte, poderia acontecer, né, dessa equação aqui, por acaso, não ser mais do segundo grau. Imagina que eu fizesse as contas aqui e sumissem os termos em U2, V2. Mas aí, quando eu voltasse para o outro, eu tinha que, a partir de uma equação do primeiro grau, voltar para uma equação do segundo grau. Aí eu ia ter que rebolar para isso, só se fosse um caso degenerado de reta, né? Porque a equação de primeiro grau daria uma reta, eu teria que ter voltado para uma reta. Quer dizer, claro, eu poderia ter uma equação do segundo grau aqui, que fosse o quadrado de uma equação do primeiro grau. Tá? Quer dizer, digamos que eu faça assim, ó, x menos y mais 1 ao quadrado igual a 0. Então, isso é uma equação do segundo grau. Mas, na verdade, é uma equação do primeiro grau. Então, isso poderia eventualmente, eu imaginar isso. Quer dizer, essa equação do segundo grau aqui virou uma equação do primeiro. Mas aí eu teria que voltar e recuperar a equação original. Como de uma equação do primeiro eu só volto para uma equação do primeiro, só se a minha equação do segundo grau original já fosse uma equação do primeiro grau disfarçada, talvez isso pudesse acontecer. Então, na verdade, se é segundo grau mesmo, vira segundo grau mesmo. Até pelo argumento geométrico, topológico que eu dei,
que uma cônica não pode virar uma cônica de outro tipo. Bom, então, significa que se num sistema de coordenadas tem equação de segundo grau, em outro qualquer tem equação de segundo grau. Então, se num sistema de coordenadas qualquer é uma equação de segundo grau, se eu vou passar para o sistema de coordenadas canônico, é equação de segundo grau. Se a equação de segundo grau é uma cônica, então era uma cônica. Então, uma curva dada num sistema de coordenadas de base qualquer por equação de segundo grau é uma cônica.